Aleluia, perfeita expressão de Deus, exaltamos Jesus, nosso Rei. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, veio ao mundo o Filho de Deus. Aleluia, veio a vida e a morte venceu. Aleluia, a luz resplandeceu. Aleluia, o amor renasceu. Aleluia, perfeita expressão de Deus. Aleluia, Jesus, nosso Rei. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, veio ao mundo o Filho de Deus. Aleluia, veio a vida e a morte venceu. Aleluia, a luz resplandeceu. Aleluia, o amor renasceu. Aleluia, perfeita expressão de Deus. Exaltamos Jesus, nosso Rei. É isso que nós viemos fazer aqui nesta noite. Exaltar Jesus, nosso Rei. Aleluia. Seja muito bem-vindo. Que esta seja uma noite especial para a sua vida. Com certeza será. O fato de você estar aqui, pronto para ouvir aquilo que o Senhor tem para o seu coração, faz desta noite, faz desse culto, faz deste dia um dia especial na sua vida, assim como tem sido nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias, queridos, no livro de Colossenses, no capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 13. Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 13. Você também tem a possibilidade de acompanhar aqui pelo telão. Diz assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Paulo está falando aqui de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor,
aquele que existe antes da criação de todas as coisas, aquele que é o Alfa, o Ômega, o primeiro, o primogênito dos mortos, Senhor dos senhores, aquele que é o Rei dos reis, o Mestre dos mestres, o justo juiz, o advogado fiel, o lírio dos campos, o bom pastor, a estrela da manhã, o sol da justiça, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele é o único caminho que nos leva a Deus. Também ele é o homem mais fascinante que já pisou na face desta terra. Ele é o centro de todas as coisas. Tudo que existe foi feito por ele e para ele. Esse é Jesus. Nós somos cristãos, nós servimos a este Jesus. Nós cremos neste Jesus. A supremacia está com ele. Ele é o princípio de tudo. E a ele exaltamos, a ele cantamos aleluia, a ele damos glória. Ele é o centro do universo. E eu tenho uma pergunta para te fazer nesta noite. O que Jesus é para você? O que Jesus representa para você? Paulo aqui dá uma descrição muito clara de quem é Jesus e de como Deus e Jesus são um centro de todas as coisas, centro do universo. E nós, homens, o que Jesus representa para nós? Quem é Jesus para nós? Jesus é o centro da sua vida? Jesus é o centro da minha vida? Jesus é o centro do seu coração, é o centro das suas atitudes, é o centro das suas emoções, é o centro daquilo que você define em sua vida quando você tem que decidir alguma coisa. Jesus é aquele que você busca quando está aflito. Jesus é aquele que você louva e agradece quando as coisas vão bem na sua vida. Jesus de fato é o centro da sua vida. Reflita sobre isso. Enquanto nós cantamos, que realmente você possa entender muito claramente que não há outro lugar que Jesus tenha que ocupar a não ser o centro da tua existência. Se Jesus não representar isso para você, meu irmão, se Jesus não representar isto para mim, nós estamos perdidos. Nós estamos deslocados, porque Jesus é o centro de todas as coisas, é o centro do universo. Ele domina todas as coisas, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Que Ele seja o centro também da sua vida, do seu coração e das suas emoções. Vamos colocar em pé e vamos louvar ao Senhor. Seja o centro, seja o tudo em meu coração, Senhor. Seja a vida em meu peito, cada dia, aqui e eternamente. Jesus, seja o centro, Senhor. Glorificado o nome do Senhor. Seja o centro, seja o todo em meu coração, Senhor. Seja a vida que pulsa no teu peito, todos os dias e eternamente. Cada dia aqui, eternamente. Exalte a Jesus. Jesus, 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 Jesus. Seja o sol que me aquece em meu coração, Senhor. Jesus, seja a força que nos sustenta. Glória a Deus. Que me sustenta cada dia aqui eternamente. Jesus, 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 meu
minha razão de viver, meu anseio é te conhecer. Não há outro igual ao Senhor, pois não há outro igual a ti, a quem tenho eu além de ti. És minha vida, és a fonte, Jesus. Pois não há outro igual a ti, a quem tenho eu além de ti. És minha fonte, és a fonte, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Jesus, Tu és o grande eu sou, Teu nome é santo, puro Cordeiro de Deus, Teu nome é santo. És poderoso, Senhor, Teu nome é santo. Cristo, o Filho de Deus, Teu nome é santo. Só em Ti seguro estou, perdoado sou em Teu nome. Só em Ti tudo posso sofrer e permanecer em Teu nome. Declare isso, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. És o grande eu sou, Teu nome é santo, puro Cordeiro de Deus, Teu nome é santo. És poderoso, Senhor, Teu nome é santo, Cristo, o Filho de Deus, Teu nome é santo. Só em Ti seguro estou, perdoado sou, em Teu nome. Só em Ti tudo posso crescer e permanecer em Teu nome. Tu és o grande eu sou, Teu nome é santo. És o grande eu sou, Teu nome é santo, puro Cordeiro de Deus, Teu nome é santo. És poderoso, Senhor, Teu nome é santo, Cristo, o Filho de Deus, Teu nome é santo. Só em Ti seguro estou e perdoado sou, em Teu nome. Só em Ti tudo posso sofrer e permanecer em Teu nome. Jesus, nós estamos diante do Senhor nesta noite, trazendo o nosso louvor, a nossa adoração a um Deus que é santo, a um Deus que é maravilhoso,
a um Deus que é onipotente, onipresente, onisciente, o Deus que criou todas as coisas. E o Senhor Jesus, aquele que nos libertou, nos resgatou, aquele que é digno de receber todo louvor, toda adoração. Te louvamos porque o Senhor tem cuidado de nós. Te louvamos porque o Senhor tem estado com cada um de nós. Te louvamos porque o Senhor tem respondido às nossas orações. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus presente, um Deus maravilhoso que age na vida dos teus filhos. O Senhor é digno de receber a glória, digno de receber o louvor, digno de receber toda a adoração, e isso fazemos em nome de Jesus. Amém. Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levante sua mão, levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Receber a glória, ao que é digno de receber, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, ao que sou. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus, a Jesus. Glórias ao nome de Jesus, aquele que vive hoje e viverá para todo sempre. Amém, meus irmãos? Esse é o momento em que nós vamos orar ao Senhor, colocando diante de Deus os nossos pedidos de oração. De manhã nós oramos aqui pela vida do nosso irmão de Horaci. Ele teve alta hoje à tarde. A saúde dele ainda inspira cuidados, mas ele teve alta e nós bendizemos o nome do Senhor por isso. Queremos continuar orando, porque o Senhor é fiel em ouvir e atender as nossas orações. Também nós queremos orar por um motivo muito especial nesta noite de celebração para a Igreja do Calvário, e em particular para a vida do presbítero Samuel, da Gislaine, da Júlia. Quero convidá-los que venham aqui à frente, por favor, porque esses queridos irmãos, esse querido casal, completou 25 anos de vida e de caminhada conjugal, e nós queremos orar por eles, com eles, nos alegrando na presença do Senhor. Qual o dia do? 14 de outubro. Dia 14 de outubro, há 25 anos atrás, quem tem o Facebook aí viu uma foto,
Casal tão jovem quanto hoje. Nós nos alegramos muito pela vida, pelo lar, pelo casamento de vocês. E desejamos que Deus os abençoe ricamente. Para que você, Samuel, seja cada vez mais o marido, segundo o coração de Deus, para a vida da Gislaine. E você, Gislaine, uma esposa abençoada e abençoadora no seu lar. Viu? E você, Júlia, seja alvo das bênçãos que os seus pais têm recebido. Porque aquilo que eles ouviram e aprenderam, eles não encobriram a você. Pelo contrário, eles compartilharam com você também que, como filha, você seja uma coluna lavrada, como diz no Salmo 144, na vida do Samuel e na vida da Gislaine. Vamos orar por essa família, meus irmãos? Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença aqui entre nós, ó Deus. Muito obrigado porque não existe, ó Deus, lugar melhor para estarmos do que aqui na Tua casa, em Tua presença, nos Teus átrios. E é diante do Senhor que nós exaltamos o Teu Filho Jesus. É diante do Senhor que nós reconhecemos, ó Deus, que Ele é aquele que vive e que viverá eternamente. É na Tua presença, Senhor, que nós colocamos cada um dos pedidos de oração que foram trazidos aqui nesta noite. Crendo, ó Deus, que a Tua misericórdia se manifestará sobre a vida do Teu povo, trazendo graça, trazendo alívio, trazendo cura sobre cada situação ali compartilhada. Senhor, também é na Tua presença que nós rendemos graças pela família. Te agradecemos, ó Pai, pelo amor que o Senhor coloca no nosso coração, uns para com os outros. Principalmente, ó Pai, por aquele que é a pessoa que está mais próximo a nós, que é o nosso cônjuge. E hoje, ó Deus, aqui representados na família do Samuel, da Gislaine, da Júlia, nós queremos te agradecer, Senhor, por todas as famílias da igreja. E de maneira muito especial te agradecer, ó Pai, por este casamento. Te louvar, ó Deus, pelos 25 anos de caminhada até aqui. Te agradecer, ó Pai, porque seguramente foram muitos momentos de alegria. Tantos outros, ó Pai, de lutas e dificuldades. Mas em ambos, ó Deus, a Tua mão esteve sobre eles. E o Senhor tem os abençoado e continuará os abençoando. Queremos, ó Deus, pedir as Tuas bênçãos sobre eles. Para que a Tua presença seja cada dia mais notada na presença, na vida, no lar do Samuel e da Gislaine. Que, ó Deus, muitos outros anos possam vir pela frente. Na Tua presença, com o Teu temor bem guardado no coração. E que eles possam sempre edificar uma família abençoada e um lar onde o Senhor verdadeiramente habita. Te damos graças por esses 25 anos, ó Senhor. E pedimos a continuidade das Tuas bênçãos sobre eles nos anos que virão. Obrigado, Senhor, pela vida da Júlia, Deus. Seguramente, ó Pai, a sua chegada foi um dos momentos mais abençoados desses 25 anos de caminhada. Nós te louvamos pela vida dela e pedimos que o Senhor continue abençoando grandemente, para que todos os seus dias sejam consagrados e dedicados à glória e ao louvor do Teu santo nome. Abençoe grandemente esta família. Nós oramos no nome santo e bendito de Jesus. Amém e amém. Vocês podem se sentar, queridos. Parabéns, viu, meu irmão? Deus abençoe. Mais 25, pelo menos, né? Parabéns, Deus abençoe. Mais 50. Também Deus, parabéns, viu? Deus abençoe muito. A ventania está forte, né, irmãos? Nos pegou de surpresa aí na saída de casa, não é verdade? Primeiro dia do horário de verão, não dá nem para a gente perceber que é horário de verão, não é mesmo? Porque normalmente no horário de verão, quando a gente começa o culto, tem sol, não é? Mas hoje o tempo fechou, o vento chegou, e mesmo assim nós rendemos graças ao Senhor que cuida de todas as coisas, não é mesmo? Deixa eu lembrar vocês que nós estamos com as inscrições para o encontro de casais abertas, para você vir participar com a gente. Uma oportunidade maravilhosa, imperdível. Lembrar você que participa mais do culto da noite, que nós temos a escola discipuladora aos domingos de manhã, sempre às 10h30, com classes, com temas muito interessantes para a nossa edificação, crescimento espiritual. Lembrar também a você que nós teremos a cantina missionária, que após o término do culto, um momento de comunhão aqui no salão social. E bem dizer a Deus, agradecer, né? Meu coração hoje está grato, porque na sexta-feira nós tivemos aqui a reunião do presbitério, sermão de prova do Marco, e está grato por duas razões. Primeiro, porque o Marco foi aprovado pelo presbitério, e a sua ordenação será no dia 30 de novembro, no culto da manhã, aqui na nossa igreja, tá bom? Então já deixe reservada essa data aí para você não perder.
E segundo, estou grato a Deus também pela maneira como a igreja atendeu o convite, deu o abraço, deu o seu apoio ao Marco. Na sexta-feira à noite, embora muitos irmãos com muitos compromissos, a igreja estava repleta e isso alegrou muito o nosso coração e tivemos aqui um momento muito especial na presença do presbitério também, ok? Dizer para os queridos também que há um tempo atrás eu falei a respeito de uma viagem missionária para Belém do Pará. Esta viagem está prevista para acontecer, é uma viagem missionária aqui da nossa igreja, em julho do ano que vem. Então no próximo sábado, queridos, às 7 da noite, aqui na igreja, nós teremos uma reunião breve de apresentação do projeto. Eu quero participar, mas como, quanto, como será a viagem, quando e tal. Então todas as pessoas que têm interesse, nós pedimos que venham no próximo sábado para esta conversa. Ainda não significa que você, no sábado, precisará dar uma resposta final. Mas fato é que o segundo passo depois dessa reunião, nós já precisaremos começar a fechar a equipe para comprarmos as passagens, em tempo de encontrarmos um preço bastante interessante também. Então você que se interessa numa viagem missionária, venha pelo menos conhecer o projeto. Você pode vir e dizer, eu creio que não é o que Deus tem para mim aí para o ano que vem. Ou você pode vir e de repente descobrir um coração missionário que seguramente a igreja aqui já tem demonstrado também, tá bom? Então fica esse convite para o próximo sábado, toda a igreja está convidada para participar. Deixa eu pegar o meu celular aqui para falar do projeto Oferecer. Porque o presbítero Ayrton me passou aqui alguns dados, eu quero aproveitar, assim como fiz de manhã, exatamente para agradecer a igreja. Hoje é uma noite de gratidão, né? A gente está com o coração cheio de motivo para agradecer. Foram mais de 300 pessoas, né, Ayrton? Passaram por lá durante o evento. Cerca de 80 pessoas aqui da igreja fizeram parte da equipe que trabalhou lá o dia todo. Foram servidos, distribuídos ali, preparados ali, 2.000 lanches, cachorro-quente, refrigerante. Uma delícia o cachorro-quente, por sinal, né? 49 atendimentos odontológicos, no trailer odontológico que a igreja tem. 50 cortes de cabelos, incluindo o corte do Vitor, que foi um dos últimos lá junto com a Gi, né? Dezenas de atendimentos médicos, enfermeiros, psicólogos, advogados. Foram distribuídas 200 escovas de dentes para a população ali, para as crianças. Foram entregues 68 cestas básicas. Foram entregues kits de roupas, enxovais de bebê. Foram entregues doadas geladeiras, fogão, berço e armários em geral. Então está aqui um relatório muito breve e muito pequeno, perto de tudo o que aconteceu e da importância que teve. Foi um dia maravilhoso, tanto do lado da comunhão dos que foram para trabalhar, o corredor do cachorro-quente lá estava muito bonito, quanto pelo lado das pessoas que foram abençoadas também. Então continuemos orando pelo projeto Oferecer e principalmente por aquelas pessoas que foram atendidas. A gente não tem condições de imaginar o que Deus pode trabalhar no coração daquelas pessoas. Durante o processo de visita, a Júlia, minha filha, doou uma Bíblia para uma menina lá que não tinha, de uma casa que eu visitei com a nossa equipe. E ontem, a Júlia estava ajudando a fazer a pintura na mão das crianças. Quando eu vi, era justamente, ela estava pintando a mão da menina para quem ela tinha doado a Bíblia. E eu disse para ela, falei, olha filha, foi justamente essa criança que você deu aquela Bíblia de presente. E a menina que havia recebido a Bíblia de presente estava toda feliz e agradeceu a Júlia por ter recebido aquela Bíblia. E para minha filha foi super importante também ver Deus agindo no coração de uma criança da mesma idade. Então, irmãos, são muitos testemunhos. Se a gente parar aqui para contar os muitos testemunhos que nós vimos e ouvimos lá, nós passaríamos o restante do culto e muito mais. Então, continue orando para que a palavra do Senhor semeada naquele lugar possa realmente dar frutos, ok? Muito bem, irmãos, nós estamos meditando, refletindo aqui nesses domingos sobre 5 perguntas, que nós demos o nome de as perguntas que não querem calar. Eu espero que durante essa semana você tenha tido uma experiência nova, quem sabe diferente, com a Bíblia. O desafio de ter lido um pouco mais, o desafio de ter oferecido uma Bíblia de presente para alguém, conforme a gente falou no domingo passado. E essas 5 perguntas que nós elencamos, elas estão fundamentadas nos pilares que alicerçaram um movimento religioso muito importante que ocorreu no século XVI, chamado Reforma. A Reforma Protestante ou a Reforma Religiosa do século XVI. E o nosso objetivo hoje aqui é respondermos a segunda pergunta. Como posso chegar
a Deus? Parece uma pergunta um tanto óbvia, ao mesmo tempo uma pergunta um tanto simples, mas muitas vezes as pessoas têm algumas confusões, têm algum entendimento, quem sabe equivocado, a respeito do modo como nós podemos chegar à presença maravilhosa de Jesus. E para isso, eu quero convidar a sua atenção para a leitura de um texto maravilhoso da palavra, um texto extremamente simples, que eu tenho certeza que boa parte de vocês aqui, quando começaram a caminhada cristã, ouviram esse versículo, aprenderam esse versículo, quem sabe decoraram desde a infância este versículo, e quem sabe hoje, inclusive, tem feito deste versículo uma ferramenta para compartilhar o Evangelho para outras pessoas. Quando Jesus diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Que é João capítulo 14. Eu quero ler até o versículo de número 6. Um texto que fala sobre a história da salvação e da redenção do povo de Deus. Diz assim então a palavra do Senhor. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Todos juntos, o versículo 6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Graças a Deus por isso. Feche agora os seus olhos mais uma vez. Coloque a sua vida na presença do Pai em oração. E antes que eu ore por esse momento, pela sua vida, faça uma oração você mesmo. Aí no seu coração, nos seus pensamentos, ore ao Senhor, fale com Ele e peça a Ele que fale com você no nome de Jesus. Querido Deus, nós estamos, Senhor, nesta hora em Tua presença, Jesus. E Te rendemos graças, ó Pai, porque não há nada melhor do que ouvirmos a Tua voz. Queremos, ó Deus, reconhecer a voz do Senhor que fala conosco em todos os momentos da nossa vida. Por isso, Deus, neste momento, toma-me em Teus braços e usa-me para o Teu louvor. Leva, Senhor, a Tua palavra de maneira muito especial ao coração de todos os Teus filhos, de toda a Tua igreja reunida aqui nesta noite. Senhor, se há alguém que ainda, de fato, não conhece, não sabe como chegar a Ti, que nesta noite seja uma noite, ó Deus, de revelação dessa boa nova do Evangelho aos corações. Mas, ó Deus, se por um lado há irmãos e irmãs que até compreendem e sabem como se chegar a Ti, mas quem sabe isso não tem feito tanta diferença na sua vida e no seu coração, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor trabalhe poderosamente também nessas vidas. Que esse tempo, Pai, seja um tempo exclusivamente reservado para ouvirmos a Tua voz. De modo que tudo que há dentro de nós, ou à nossa volta, se cale no nome de Jesus. Para que somente a Tua voz seja ouvida no meio do Teu povo. Oramos em nome de Jesus, o Teu Filho amado e bendito. Amém e amém, Senhor. Meus queridos, a mensagem desta noite nos coloca diante de uma das perguntas mais recorrentes no universo da religião e no universo da fé. Como chegar até Deus? Como me aproximar de Deus? Será realmente que todos os caminhos levam até Deus, como algumas pessoas dizem por aí? Esta pergunta não é uma pergunta recente, é uma pergunta que ao longo dos anos tem tomado conta das pessoas. E eu trouxe aqui um exemplo de aproximadamente 30 anos atrás, ou um pouco mais, de uma música muito interessante que
procurou responder no seu contexto justamente a esta pergunta: se todos os caminhos levam realmente até Deus. Essa música foi gravada por um grupo chamado Grupo Semente, que era um braço do Ministério de Vencedores por Cristo, né? Vencedores por Cristo, em algum momento, decidiu formar um grupo, deu a esse grupo o nome de Grupo Semente, e reuniu o que hoje nós consideramos ser o melhor da música evangélica no Brasil. Imaginem vocês no mesmo grupo: o João Alexandre, o Nelson Bomilcar, o Sérgio Pimenta, o Guilherme Quero, o Jorge Camargo, o Jorge Heder. Talvez muitos não conheçam, mas eu sei que muitos aqui também sabem da importância que esses nomes têm para a música, para a igreja evangélica no Brasil. E esse cidadão que aparece ali na foto, o nome dele era Sérgio Pimenta, um dos principais compositores. Compôs inúmeras músicas que nós ouvimos, cantamos e repetimos nas nossas igrejas nos nossos dias. Dentre elas, por exemplo, você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens e por aí afora. E o Sérgio Pimenta gravou, fez uma música, fez a letra e a música, e foi gravada nesse disco do Grupo Semente em 1986, uma música chamada Somente Um, que procurava responder justamente a essa pergunta: se todos os caminhos possíveis levam a Deus. Há 30 anos atrás, ou quase 30 anos atrás. Prestem bem atenção, vou mostrar a letra da música para vocês, porque ela é bem relevante. O Grupo Semente acabou porque o Sérgio Pimenta morreu, ele foi acometido de um câncer muito agressivo, em pouco tempo ele morreu, e o grupo não se sentiu em condições até emocionais de continuar o trabalho com esse Grupo Semente, aí o grupo se desfez. Mas a música Somente Um ficou, e é muito importante para a reflexão de hoje à noite. Ele disse: todos os caminhos levam até Deus, todos são iguais se a pessoa crer. É o pensamento, sapiência, para satisfazer toda a consciência. Hoje, postes ídolos não são normais. Vocês se lembram quando eu preguei dos postes ídolos lá em Elias? Hoje em dia a gente não sai pela rua e encontra um poste ídolo, né? Hoje, postes ídolos não são normais, mas há outros deuses, construções mentais, à própria semelhança de quem o edifica, alimentando um culto auto-hedonista. 30 anos atrás. Todas as ideias, todas as quimeras, toda a gritaria. Todos se respeitam, todos se deleitam. Romaria. Se há conveniência, mesmo na incoerência, farta adesão. Em que se congratulam tanto o que crê e o que não. Deus somente a um e não compactua. Não se deixa ver imagem de escultura. Nem se limitar à vã filosofia de quem quer transformar em noite a luz do dia. Deus somente a um, e tem deixado claro: o caminho é Cristo e não há outro amparo. Ou seguir a Cristo é dura caminhada, ou rejeitar a Cristo e não se tem mais nada. O texto que nós lemos em João capítulo 14 tem tudo a ver com esta letra de Sérgio Pimenta e com a pergunta que nós vamos responder nesta noite. Essencialmente porque João capítulo 14 traz a resposta clara, assertiva, objetiva, direta a esta pergunta. Qualquer um de vocês aqui lendo João capítulo 14, versículos 6 principalmente, conseguiriam responder a pergunta: como é que eu posso chegar a Deus? No entanto, nós precisamos lembrar que antes do capítulo 14 do Evangelho de João, ou seja, o capítulo 13, começa uma série, um bloco de capítulos do Evangelho que estão responsáveis por narrar os acontecimentos finais da vida de Jesus. O que é chamado de paixão de Cristo. Começa com o lava-pés, mas imediatamente Jesus passa a lidar com a traição de um de seus discípulos. Jesus passa a lidar com a negação de outro de seus discípulos. Jesus passa a lidar com o abandono e com a omissão dos outros discípulos. Jesus experimentaria a angústia no Getsêmani. Jesus experimentaria a dor no Calvário. Jesus experimentaria o sofrimento na cruz. Jesus Cristo entregaria o seu próprio corpo, derramaria o seu próprio sangue em favor dos seus discípulos.
Por isso, no capítulo 14, nós encontramos apenas o começo de uma série de declarações de Jesus que tinham como objetivo trazer consolo, conforto e esperança aos seus discípulos em relação à morte de Jesus e tudo o que estava para acontecer. Por isso que João 14 é uma palavra de consolo, não apenas o consolo da salvação em Jesus, mas o consolo também da vinda do Espírito Santo, o consolo da promessa do Espírito Santo, o consolo com a promessa da vinda do Espírito da verdade, o grande ensinador. No capítulo 14, Jesus diz que não deixaria os seus discípulos órfãos. Jesus lhes disse que daria a eles a sua paz, uma paz que o mundo não é capaz de dar. Jesus consola e conforta o coração dos seus discípulos, dizendo: vocês não ficarão desamparados, vocês não ficarão sozinhos, vocês não ficarão órfãos. E aí no capítulo 14, versículo 6, ou melhor, antes no versículo 4, Jesus diz assim aos discípulos: vocês sabem para onde eu vou. E Tomé então se antecipa dos demais e lhe pergunta: mestre, nós não sabemos para onde vais. Como saber o caminho que o Senhor está dizendo que vai? E aí, meus irmãos, algo muito interessante acontece nesses 3 versículos, porque quando Jesus diz para os discípulos: olha, vocês sabem o caminho para onde eu vou, Jesus não estava se referindo a uma estrada, Jesus não estava se referindo a um atalho qualquer, Jesus não estava se referindo a um caminho geográfico que ele tomaria para ir a qualquer cidade que estivesse próxima a ele. Quando Jesus diz: vós sabeis o caminho para onde eu vou, Jesus estava dizendo assim: vocês sabem que o caminho que eu tenho diante de mim é o caminho da cruz. Vocês sabem que o caminho que eu tenho diante de mim é o caminho de morte. Vocês sabem que o caminho que eu tenho diante de mim é um caminho de sofrimento. No entanto, os discípulos não conseguiram compreender o que Jesus realmente estava tentando lhes transmitir. Tanto que, curiosamente, Tomé se apresenta, se antecipa aos demais para perguntar: mestre, nós não sabemos para onde o Senhor vai, como saber o caminho? Mestre, o Senhor é tão inquieto. Mestre, hoje o Senhor está aqui, amanhã o Senhor está acolá, como nós saberemos o caminho? Mestre, nós estamos bem em determinado lugar e o Senhor diz: levantem tudo, peguem todas as coisas e vamos para outro lugar. Mestre, nós estamos em Jerusalém e o Senhor nos chama para Betânia. Chegamos em Betânia e o Senhor nos leva a Cafarnaum. Chegamos em Cafarnaum, o Senhor nos leva para outro lugar, Samaria, sei lá. Como que nós podemos saber o caminho para onde o Senhor vai? Perceberam que os discípulos perguntam uma coisa totalmente diferente daquilo que Jesus havia lhes dito? Perceberam que Jesus estava se referindo a um caminho sem volta? Perceberam que Jesus estava se referindo a um caminho espiritual, o caminho da cruz, o caminho da morte, mas também o caminho da ressurreição e o caminho da salvação? E foi justamente então em resposta a esta pergunta de Tomé, que Jesus fez uma afirmação que não apenas aqueles discípulos precisariam ouvir, mas que Jesus fez uma afirmação que todos os discípulos de Jesus, em todos os tempos, precisam ouvir. Jesus disse: eu sou o caminho. Não se preocupem com qual será o caminho. Não se preocupem com onde é o caminho. Não se preocupem com uma estrada qualquer. E nesse momento Jesus chama tudo para a sua própria identidade. Como cantamos agora há pouco aqui, Ele é o grande eu sou. Ele é a água da vida, Ele é o pão vivo, Ele é a porta das ovelhas, Ele é a luz do mundo, Ele é o bom pastor. E agora Ele diz: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por isso, se uma das perguntas que não querem calar é como que eu posso chegar a Deus, o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, responde de maneira tão objetiva que só não vê quem não quer. O caminho que me leva a Deus se chama Jesus Cristo, o seu próprio e único Filho. Se um dia o pecado nos separou da presença santa e maravilhosa do Senhor, e de fato foi assim, só há uma possibilidade de nos aproximarmos novamente de Deus como Criador. Se você faz parte das milhares de pessoas que estão interessadas em saber o caminho para se chegar a Deus, nesta noite você está sabendo. O caminho
o único caminho para chegarmos a Deus se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus, porque Ele mesmo disse isso. Eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ainda completa esta ideia e amarra esse sentido dizendo: ninguém pode chegar à presença de Deus se não for através de mim. Pastor, nem os meus muitos rituais? Não. Nem se eu flagelasse o meu próprio corpo? Não. Nem se eu tiver o meu nome inserido no rol da igreja A, B ou C? Também não. Só há um caminho que nos leva a Deus. E o nome desse caminho é Jesus Cristo. Essa é a resposta à segunda pergunta que não quer calar. Mas o que nós precisamos aprender sobre esta afirmação de Jesus, que diz ser o caminho, a verdade e a vida? Em primeiro lugar, nós precisamos aprender que Jesus não é apenas o caminho. Nós precisamos aprender que Jesus é o único caminho. Não existe outra possibilidade do ser humano se aproximar de Deus se não for por meio de Jesus Cristo. Não existem outros caminhos, não existem atalhos, não existem outras estradas. Todo ser humano precisa de Jesus para se relacionar com Deus. Todos nós precisamos chegar a Deus por meio do seu Filho Jesus. Enquanto Jesus está se referindo ao caminho da cruz, da morte, da ressurreição, os discípulos estão entendendo que poderia ser um caminho qualquer que Jesus poderia tomar, mas não. E Jesus define e fecha isso muito bem, fazendo uso de artigos definidos. Ou seja, ele não é um caminho. Ele não é uma verdade. Ele não é uma possibilidade de vida. Ele usa artigos definidos para deixar bem claro que ele é o caminho. E é interessante pensarmos em Jesus como caminho, porque quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, nós encontramos os discípulos de Jesus sendo identificados ali como aqueles que são do caminho. Interessante, né? É uma linguagem que eu gosto, uma expressão que eu gosto muito para me identificar. Pena que precisa trazer uma explicação aí, né? Num contexto. Mas seria tão legal a gente dizer: eu sou do caminho, e você? Nós somos do caminho. Lá em Atos, você encontra, por exemplo, no capítulo 19, versículo 9, no capítulo 22, versículo 4, e em outros textos, dizendo que os discípulos de Jesus eram conhecidos como aqueles que eram do caminho, com C maiúsculo. Num primeiro momento, os discípulos de Jesus foram reconhecidos como e chamados de cristãos em Antioquia, embora fosse ainda uma chamada pejorativa. Aqueles que seguem o tal do Cristo, então eles são os cristãos. No entanto, num segundo momento, os discípulos de Jesus são reconhecidos como aqueles que vivem que seguem o caminho. Ora, nada melhor do que ser reconhecido como aqueles que seguem o caminho, porque somos seguidores daquele que é o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, e todos os que me seguem podem ser chamados de pessoas do caminho. Jesus afirma ainda que ele é a verdade. E meus irmãos, nós vivemos num período de tamanha relativização da verdade. Nós vivemos num período de tamanha relativização da verdade, que quando nós falamos em verdade, nós muitas vezes não conseguimos nem definir precisamente o que isso quer dizer. Eu não sei se os queridos têm tido o desprazer de assistir os debates políticos, desse ano principalmente. Eu não consegui assistir todos inteiro, via partes de alguns. Mas uma das expressões que eu mais ouvi nos debates políticos foi: o senhor ou a senhora está mentindo. O senhor ou a senhora é um mentiroso ou mentirosa. Eu ouvi isso muitas vezes. Mesmo tendo assistido uma parte muito pequena dos debates. E aí nós olhamos para aquilo tudo, nós é que decidimos, nós é que votamos, nós olhamos para aquilo tudo e pensamos assim: o que é verdade e o que é mentira nessa história toda? Aí um candidato diz: está aqui, ó, o papel daquele dia, aqui é a prova de que isso aconteceu. E nem se você tivesse uma opção de pausar naquele momento, você conseguiria ler o que está escrito ali. Nós vivemos a relativização da verdade com tanta intensidade que as pessoas costumam dizer assim: não, existe a minha verdade, existe a sua verdade e existe a verdade do outro. Espera aí, que tipo de verdade é essa
que tem pelo menos 3 versões. Talvez nós poderíamos dizer que cada um de nós aqui tem uma verdade a respeito de algum assunto. Não, a verdade não é assim. Quando Jesus diz, eu sou a verdade, Ele está despedaçando a relativização da verdade. Está despedaçando essa história de a minha verdade e a sua verdade. Está despedaçando esta história de meia verdade. Já ouviu essa expressão? Uma vez um rapaz me procurou e disse, pastor, eu desconfio que a minha esposa está meio grávida. Falei, rapaz, isso é um problema. Da mesma forma como não é possível estar meio grávida, não é possível que exista uma meia verdade, irmãos. Ou é verdade, ou não é verdade. Queridos, quando Jesus diz, eu sou o caminho, e os que o seguem passam a ser chamados de os que são do caminho, quando Jesus diz, eu sou a verdade, Ele está nos ensinando que a verdade para nós não é um conceito. A verdade para nós, discípulos de Jesus, é uma pessoa. E o nome da verdade é Jesus. E tudo se harmoniza naquele que é a verdade, Jesus Cristo. Se a verdade não é um conceito, de modo que eu posso ter o meu conceito e você ter o seu conceito, nós estamos afirmando então que a verdade é uma pessoa. E o nome dessa pessoa que trouxe para sua identidade a verdade é Jesus Cristo, Filho de Deus. Mas ele diz ainda que além de ser o caminho, além de ser a verdade, ele é também a vida. E se você voltar um pouquinho as páginas da sua Bíblia, até o capítulo 10 de João, ali está especificada qual é a vida que Jesus veio trazer para mim e para você. João capítulo 10, versículo 10. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Dentro desse contexto, Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É abundância de vida, é abundância de plenitude. Tudo isso, meus queridos, porque Jesus Cristo é o único caminho que nos leva até Deus. Jesus é a ponte que nos reaproxima da presença do nosso Criador. Porque o pecado sim trouxe o prejuízo da separação. O pecado nos separou da presença de Deus. Mas por meio de Jesus, que nos reconciliou, que reconciliou consigo o mundo, que reconciliou e nos colocou em paz novamente com Deus, nós podemos nos aproximar dele. Por isso é que nós podemos afirmar com tanta segurança que não existem sacrifícios humanos, não existem esforços, não existe caridade, não existem pessoas, não existem objetos, não existem igrejas e instituições, não existe mais nada nesse mundo que possa nos levar à presença de Deus. Nós não fomos ontem lá no Projeto Oferecer para fazer caridade acreditando que por causa disso a nossa alma é salva. Não. Nós somos em missão, porque o Senhor nos chamou para fazermos isso. Mas o único caminho que nos leva ao Senhor é o seu Filho, Jesus Cristo. Nós não podemos nos esquecer disso. Segunda verdade importantíssima que nós podemos aprender sobre Jesus Cristo, e esta pergunta, é que Jesus Cristo não é apenas o único caminho, como também Jesus Cristo é aquele que pagou todo o preço, irmãos, para que nós tivéssemos acesso à presença maravilhosa do Senhor. Todo o preço foi pago por Jesus. Jesus entregou o seu corpo, que foi crucificado naquela cruz. Jesus derramou o seu sangue que verteu daquela cruz. Jesus foi pendurado no madeiro naquela cruz. Mas a partir do momento que eu faço algum tipo de sacrifício, que eu realizo algum tipo de esforço, que eu faço algum tipo de caridade, que eu busco ou venero pessoas, objetos ou igrejas, seria a mesma coisa que eu estivesse olhando para essa cruz e dizendo assim, olha Jesus, que legal que o Senhor fez, mas na minha vida isso não tem eficácia nenhuma. Talvez nos levaria a olhar para a mesma cruz e dizer assim até, Jesus, obrigado porque o Senhor morreu aí, mas o fato do Senhor ter morrido na cruz não mudou em nada para mim. E é claro que não é assim, queridos. A partir do momento que eu acredito que existem outros caminhos para se chegar a Deus, eu estou desvalorizando o que Cristo fez na cruz por mim. A partir do momento que eu acredito que há outra maneira
de eu chegar a Deus senão por meio de Jesus, eu estou dizendo que tudo aquilo que Jesus fez na cruz por mim é em vão. Que o corpo entregue, o sangue derramado, a obra de Jesus realizada, o sofrimento, tudo isso não valeu de nada, e seguramente não é isso. Jesus Cristo pagou todo o preço por nós. Jesus Cristo morreu em nosso lugar. O lugar que deveria ter sido ocupado na cruz pelo meu corpo, foi ocupado pelo corpo dele. O meu sangue que deveria ter sido derramado naquela cruz, não foi, porque foi derramado o sangue de Jesus Cristo. E aí eu me lembro de um filme que eu até já fiz referência aqui em outras ocasiões. As Crônicas de Nárnia, o primeiro filme que foi lançado, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Recomendo para todo mundo ver, ler os livros, porque vale a pena, é uma alegoria maravilhosa a respeito da história da salvação. E os irmãos que assistiram sabem que, quando o grande leão, Aslan, morre, ele é colocado sobre uma mesa chamada mesa de pedra. E as meninas, as jovenzinhas que seguiam e caminhavam com Aslan, estão ali na mesa de pedra chorando profundamente porque Aslan morreu. A esperança de salvação do reino acabou. Quando, depois de ter chorado e lamentado a perda de Aslan, as meninas começam a descer a escada daquele lugar. E aí, meus queridos, houve um grande estrondo, um grande barulho. Quando elas olham para trás, a mesa de pedra está completamente quebrada. E Aslan reaparece, ressurge, ainda mais imponente, com um rugido estarrecedor. E aí então elas correm e abraçam o leão, e começam a conversar com o leão, e começam a compartilhar, e se alegrar com ele daquilo que havia acontecido, querendo inclusive entender, por que o leão que estava morto agora está vivo. E Aslan então responde que aquela mesa de pedra havia uma tradição. Todo justo que morre no lugar do injusto, todo santo que morre no lugar de um pecador, ele ressuscita. A morte não é capaz de detê-lo. E era justamente por isso que o leão estava ali, tão forte, vivo e ressurreto. Queridos, esta é justamente a figura do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Ele morreu em nosso lugar. Ele entregou a sua própria vida. Ele derramou o seu sangue. Era o nosso corpo que deveria estar lá. Ele substituiu o lugar que era nosso. Isso se chama, na teologia, expiação. Alguém que ocupa o lugar de outra pessoa. Um culpado que ocupa o lugar de alguém que é inocente. Foi exatamente isso que Cristo fez por nós. Porque Jesus Cristo pagou todo o preço. E se Jesus pagou todo o preço, meu irmão, não se preocupe. Não tem mais nenhum preço a ser pago, senão aquele que Jesus já pagou. O escrito da dívida que pesava contra a minha vida, o escrito da dívida que pesava contra a tua vida, já foi completamente aniquilado, cancelado pelo poder de Jesus, porque Ele pagou o preço por nós. O grande problema muitas vezes, meus irmãos, é que quando nós pensamos em caminho, nós pensamos numa estrada, né? Pensamos, quem sabe, numa rodovia. E nós moramos aqui numa região muito privilegiada, porque temos as melhores rodovias do país aqui à nossa volta, muito próximas a nós. Mas nós nos lembramos também que todas as vezes que nós entramos nessa rodovia, nós temos que nos lembrar dos pedágios. Não é? Já não dá mais para você sair de carro aí nas estradas sem um dinheirinho no seu bolso. Ou então sem saber se o seu sem parar está ok para que você possa passar lá pela cancela. Você paga um imposto para transitar naquela rodovia. E aí você para na cabine do pedágio, entrega o seu dinheirinho e diz assim: aquela paradinha no frango assado. Aquela paradinha no Graal. Era hoje que eu ia comer um lanche. Você acabou de entregar lá no pedágio. Eu me lembro que quando o Cris e eu namorávamos ainda, nossa cidade era dividida por 45 quilômetros e um prolongamento da rodovia dos Bandeirantes levava da minha cidade até a cidade dela. No meio do caminho havia uma praça de pedágio. E o prolongamento havia acabado de ser inaugurado. Um prolongamento da Bandeirantes desde Campinas até Araras. E naquele sábado, então, no período da manhã, fizeram uma grande festa. O governador veio, teve passeio de carro antigo, passeio de moto. Foi uma grande festa. E a partir da tarde, então, o pedágio estaria aberto para que os carros passassem normalmente por ele.
Eu fui à tarde buscar a Cris lá, no final de semana. Quando estava chegando na cabine do pedágio, já procurando dinheiro nos meus bolsos, a mocinha do pedágio me ofereceu e falou: boa tarde, é um presente para o senhor. Eu já estranhei, porque se o pedágio está dando presente é porque tem alguma coisa errada na história. Eu olhei aquilo lá, se tratava de um pacotinho, embrulhadinho, bonito, com algumas sementes de uma árvore dentro. Eu falei: interessante, obrigado. Quando eu estendi o dinheiro, ela falou assim: não, hoje é o dia da inauguração, o senhor não precisa pagar. Nós estamos presenteando os 100 primeiros veículos que passarem por aqui, e o senhor foi um dos 100 primeiros, então está aqui um presente para o senhor levar, e o senhor não vai precisar pagar nada. Eu falei: jura? Você não sabe como eu me sinto privilegiado de ser um dos 100 primeiros a passar no pedágio, né? Mesmo porque até casar-se com a Cris, eu ia ter que passar lá pelo menos mais 100 vezes. Então aquele pedágio ia ficar caro. Eu disse para ela, falei: puxa vida, olha, minha vida mudou agora, porque eu fui um dos 100 primeiros a passar na praça do pedágio. Ganhei uma semente. Devia ter plantado, né? Não plantei. Queridos, esse é o problema. A gente começa a estrada da fé e a gente começa a procurar onde é que a gente tem que pagar isso, onde é que a gente tem que fazer aquilo, quais os passos que eu tenho que seguir para fazer isso ou aquilo. Isso aí não é evangelho, gente. Começou com essa história de ritual, não é evangelho. O evangelho é puro e simples, é Jesus no coração. Começou com essa história de muita manobra para agradar a Deus, abre o olho. Porque Jesus é o caminho e não tem pedágio para chegar até Deus. Jesus é o caminho. Pagou todo o preço. Pagou todo o preço. Nós não precisamos pagar mais nada. Bendito seja o nome do Senhor por isso. Por último, nós precisamos aprender também, com João capítulo 14, que Jesus voltará, porque Ele precisa garantir o acesso eterno que nós teremos à presença de Deus. Porque tem muita gente que pensa que o acesso que nos foi garantido ao Senhor é apenas temporal, específico, temporário. Agora, ok, Jesus veio para garantir que quando eu faço a minha oração, Deus ouve, é verdade. Mas tem muita gente que pensa que para por aí. Jesus veio, Jesus pagou o preço, Jesus morreu na cruz, Ele é o único caminho, a verdade e a vida, para que nós tenhamos também um acesso eterno à presença de Deus. E é justamente isso que Ele diz nos primeiros versículos do capítulo 14. Ele diz assim: eu vou agora para a casa do meu Pai, não se preocupem, não se turbe o vosso coração, tenham fé, ao invés de ficarem preocupados, tenham fé, credes em Deus, crede também em mim. Eu vou para a casa do meu Pai, e na casa do meu Pai existem muitas moradas. E essa expressão, muitas moradas, aqui em João capítulo 14, tem um sentido de um lugar como se fosse uma pousada, como se fosse um lugar de hospedagem, não precisamente um hotel, mas um lugar onde há muitos quartos, como se fosse uma casa de fazenda. Quando você entra e tem muitos quartos, muitos lugares para abrigar muita gente. E se chegar mais gente, tem lugar também. Jesus diz: eu vou para junto do Pai para preparar morada para vocês. E aí no versículo 3 ele traz uma palavra muito importante para a nossa vida, para a nossa salvação e para a nossa fé. Eu voltarei e vos receberei para mim mesmo. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Eu voltarei, disse Jesus. E é isso, queridos, que precisa mover o nosso coração dia a dia. A convicção de que o que Cristo prometeu, Ele cumprirá. Eu voltarei. Jesus voltará. Quem dera fosse hoje. Jesus Cristo voltará e aí então o nosso acesso eterno à presença do Pai estará garantido. Porque Ele diz algo maravilhoso no final do versículo 3, Ele diz assim: para que onde eu estou, para que aquele lugar para onde eu vou, o lugar onde a presença do meu Pai é eterna, para que quando eu estiver lá, você também esteja no mesmo lugar que eu estou. Que coisa maravilhosa, que Jesus promete. Eu voltarei não para habitar com vocês novamente, eu já fiz isso. Eu voltarei agora para levar vocês para a casa do meu Pai, porque lá tem quarto para todo mundo. Na casa do meu Pai tem muitas moradas, e o mesmo lugar, com a mesma intensidade que eu desfruto a presença do meu Pai, vocês também desfrutarão. Queridos, Deus é poderoso, Deus é soberano, Deus é onisciente,
Deus é onipresente, Deus é onipotente, Deus é tudo. Ele é santo. Quando eu olho para essas características de Deus e o descrevo assim, eu digo, mas então Ele é inatingível? Mas então Ele é inacessível? Mas então, diante de tanta grandeza como eu, um ser humano limitado, um ser humano pecador, um ser humano miserável, pobre, cego e nu, porque é assim que a Bíblia descreve a nossa condição. Como eu, um simples mortal, posso me aproximar do eterno? Então não existe resposta para esta pergunta. Ou então, se a pergunta é, como eu posso chegar a Deus? Talvez a resposta para alguns seja, não existe caminho para chegar a Deus. Eu não posso chegar a Deus. Eu sou muito pequeno para chegar a Deus. Jamais o Senhor vai me acolher na presença dEle. Não. Deus é sim santo, poderoso, soberano, eterno, infinito, amoroso. E eu sou sim pecador, humano, limitado. Mas Deus se interessa em se relacionar comigo e com você, e foi justamente por isso que Ele enviou Jesus Cristo, seu Filho, para que nós tivéssemos acesso a Ele, tanto aqui quanto na eternidade. Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Deus por isso. O único caminho que nos reconcilia na presença de Deus é Jesus. As pessoas do nosso tempo, e talvez a humanidade como um todo, vive uma expectativa muito grande da busca por aquilo que é sobrenatural, da busca por aquilo que é místico, da busca por aquilo que é espiritual, da busca até mesmo por Deus, quem sabe até sem saber que está o buscando. Mas só há um caminho, irmãos. Só há uma maneira de nos achegarmos a Deus. Porque se a questão é se todos os caminhos levam até Deus, a resposta pode ser sim. Todos os caminhos levam até Deus como juiz. Mas só um caminho nos leva a Deus como Pai. E o nome desse caminho é Jesus Cristo. Todos os caminhos que os homens pegarem, o levarão a Deus sim, mas como juiz. Só Jesus é o caminho que nos leva a Deus. E nos faz contemplar no final do caminho um Pai amoroso, com os braços abertos e estendidos, dizendo, vem meu filho, você é meu. E aí nós poderíamos dizer para ele, fazendo uso da mesma expressão de um dos hinos mais antigos da igreja cristã, dizendo, Senhor, eu venho como estou. Eu venho como estou. Por que eu me aproximo ao Senhor como eu estou, irmãos? O próprio hino responde, eu venho como estou, porque Jesus, por mim, morreu na cruz. Então eu venho como eu estou. Um romancista russo, fundador do existencialismo, chamado Dostoiévski, ele diz que todo ser humano tem no seu coração um vazio do tamanho de Deus. Ou em outras palavras, existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Justamente para reafirmar o fato que muitas vezes o ser humano vive em busca de algo que não sabe nem necessariamente o que é. Mas a partir do momento que conhece a Jesus, a busca terminou. Porque em Jesus nós temos um caminho livre e um acesso aberto à presença maravilhosa do nosso eterno Deus, do nosso Criador. E preparando esta mensagem me veio à mente um cântico, chamado de corinho. Lembra quando os cânticos na igreja chamavam corinho? Agora nós vamos cantar uns corinhos. Hoje chama cântico espiritual, mas um dia já chamou corinho. Eu aprendi na escola dominical, desde criança, sei que alguns de vocês aqui também aprenderam, uma canção a respeito de um trem. Um trem. Conheceram a música do trem? A Cris falou assim, bem, por favor, não canta de novo não, à noite. Tudo bem que o culto é igual, mas o pessoal depois assiste na filmagem. Você está rouco, essa poeira está fazendo mal. Poupa o pessoal. Mas é aquela do trem, né? Vou no trem das boas novas lá do céu. Da salvação. Vou no trilho certo e nunca voltarei ao lugar da perdição. Já tenho... Tenho o quê? Passe. O ingresso para entrar no trem.
Não tem que ter um ingresso para entrar no trem? O sangue de Jesus que por mim deu a redenção. Vou no trilho certo e nunca voltarei ao lugar da perdição. O que é o passe, gente? O sangue de Jesus. E isso faz uma referência tão bonita à Páscoa que eu não posso terminar sem lembrar vocês. Quando a última praga viria para destruir na matança dos primogênitos, só não seriam destruídos os primogênitos que estivessem nas casas, cujas portas estivessem marcadas pelo sangue do Cordeiro. Legal. Para terminar, eu quero convidar você para ler comigo junto esse texto. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6. Vamos ler juntos? Porquanto há um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Cristo Jesus. O que ele fez? O qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Como chegar então a Deus, meus irmãos? Por meio de Jesus. Porquanto há um só mediador entre Deus e os homens. Jesus. Ele se deu em resgate por todos. Testemunho que deve se perpetuar para sempre. Testemunho que a gente está perpetuando hoje à noite no púlpito da nossa igreja. Quero convidar você para cantarmos juntos uma canção que diz como o nome de Jesus é doce, como o nome de Jesus é belo, como o nome de Jesus é maravilhoso, como o nome de Jesus pode transformar o mais triste coração, o mais vazio coração, como o nome de Jesus pode operar isso nas nossas vidas. Quem é Jesus para você? O que Jesus significa para você? Talvez Jesus para você seja apenas um mestre, como tantos rabis que existiam na sua época. Talvez Jesus seja para você apenas um filósofo. Talvez Jesus seja para você apenas um revolucionário. Talvez Jesus seja apenas um espírito evoluído, como algumas religiões dizem. Talvez Jesus seja um profeta, um mártir. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Todo-Poderoso. Ele ama você. E se você pretende realmente ter um relacionamento com Deus, o seu Criador, esse relacionamento só acontecerá por meio dele, por meio de Jesus. Vamos nos colocar em pé e vamos declarar esse doce nome, o nome de Jesus. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor eu sofrer, pois te faz tu e nunca quero ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor eu sofrer, pois te faz tu e nunca quero ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz
com meu sofrer, pois de vasto inundas meu ser. Jesus, que nos envolve e transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Queridos, quem é Jesus para você? Talvez você não tenha tido a oportunidade ainda de abrir o seu coração e render a sua vida a Jesus. Mas isso não muda o fato dele ser o único caminho que nos leva a Deus. Não, não são todos os caminhos que levam a Deus. Só há um caminho, Jesus Cristo. O caminho, a verdade, a vida. Entregue a sua vida a Jesus. Reconheça-o como seu Salvador. Aquele que um dia mudou a minha vida, mudou a minha história, pode também mudar a sua vida. E você que já o reconhece em Jesus o caminho, você tem visto realmente essa verdade, essa vida resplandecendo na tua vida? Clame isso ao Senhor, para que Ele transforme o mais triste e vazio coração num coração pleno e cheio da presença maravilhosa e da graça de Jesus. Aplique João 14,6 na tua vida, meu irmão. Eu sei que muitas vezes você tem recitado esse versículo entre os seus amigos. E deve fazê-lo mesmo. Mas primeiro aplique-o na sua vida. Jesus Cristo é o caminho que eu encontrei. Jesus Cristo é a verdade que me libertou. Jesus Cristo é a vida abundante que eu não conhecia. Jesus Cristo é tudo para mim. Ele é o acesso a Deus. Senhor, abençoe, ó Deus, grandemente cada um de nós aqui nesse momento. E leva-nos, ó Pai, a uma reflexão profunda, para que a vida de Jesus seja intensamente vivida também no nosso viver, Pai. Que Jesus transforme a nossa vida e o nosso coração como o único caminho, a verdade que liberta, a vida que transforma. Ó Deus, nos dê uma semana de paz, uma semana de bênçãos. Permita, Pai querido, que todos os nossos dias nós possamos viver na verdade e na vida, Senhor. Que possamos ser reconhecidos dentre aqueles que fazem parte do caminho, Jesus. E que o nosso testemunho, Deus, possa proclamar de modo eloquente o quanto o Teu amor por nós é grandioso. Toma, Senhor, cada pessoa, cada coração nesse momento. E derrame sobre nós ricas e preciosas bênçãos. Obrigado pelo culto desta noite. Obrigado pelo Teu povo aqui reunido. Obrigado pelas pessoas que nos assistem em casa. Obrigado pela chuva que o Senhor mandou sobre a nossa terra. Obrigado, Pai, porque o Senhor sabe verdadeiramente o que precisamos. Este culto, Senhor, é Teu. Receba-o, ó Pai, com ações de graça na Tua presença maravilhosa. E agora, povo de Deus, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito repousem sobre vós, e sobre vós permaneçam, desde agora e pelos séculos dos séculos. Amém e amém, Jesus. A igreja pode se assentar. Os presbíteros Emerson e Samuel estarão disponíveis aqui na frente para orar com você, por você, clamando a bênção do Senhor sobre a sua vida. Que Deus assim te abençoe no nome de Jesus.
o grande eu sou. Teu nome é santo, puro Cordeiro de Deus. Teu nome é santo.